Contratada para limpar a mansão de um bilionário, Kiana Evans nunca esperou cruzar o caminho de seu recluso dono. Mas quando o destino a lança no mundo de Ethan Lancaster, segredos se desvendam, corações colidem e um amor que nenhum dos dois esperava começa a tomar forma. Será que eles conseguirão superar as dificuldades? Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. O sol da manhã entrava pelas janelas do pequeno apartamento, enquanto Kiana Evans tomava seu café às pressas. Aos 30 anos, ela havia dominado a arte de se arrumar em tempo recorde. Seus cabelos escuros estavam presos em um simples rabo de cavalo, e seu rosto estava sem maquiagem, exceto por um toque de rímel. "Mãe, você tomou seu remédio?" Kiana chamou, pegando sua mochila gasta na cadeira da cozinha. "Sim, querida", respondeu Maria Evans de seu quarto. "Não se preocupe comigo. Apenas se concentre em seu novo emprego hoje." Kiana espiou a cabeça no quarto de sua mãe. Maria estava recostada na cama, cercada pelos equipamentos médicos que se tornaram uma presença permanente em suas vidas. Os tratamentos contra o câncer a deixaram fraca, mas seu sorriso permanecia tão brilhante como sempre. "Eu preparei seu café da manhã. Está no micro-ondas. E deixei seus analgésicos perto da sua água", disse Kiana, olhando o relógio. "Você está sempre cuidando de todos", disse Maria suavemente. "Mas quem cuida de você?" Kiana sorriu. "Estou bem, mãe. Sério, esse novo emprego de limpeza paga o dobro do que eu ganhava no hotel. Se tudo der certo, talvez possamos até conseguir aquele novo tratamento que o Dr. Mendes mencionou." Antes que Maria pudesse responder, a porta da frente se abriu com força, e Tyler, o irmão mais novo de Kiana, entrou correndo. Aos 22 anos, ele era uma bola de energia, apesar de trabalhar em turnos noturnos na fábrica local. "Irmã, você ainda está aqui? Achei que você já teria ido", disse ele, jogando sua mochila no sofá. "Só estou saindo. Você conseguiu dormir um pouco?" Tyler deu de ombros. "Algumas horas. Não se preocupe, eu ficarei aqui com a mamãe hoje." Kiana pegou suas chaves. "Tem lasanha sobrando na geladeira. E não se esqueça dos remédios da mamãe ao meio-dia, de verificar a pressão dela e de não receber visitas por causa da imunidade dela", recitou Tyler. "Entendi, assim como ontem e anteontem. Agora vá, ou você vai se atrasar." Com um último olhar para sua família, Kiana saiu. A viagem de ônibus pela cidade levou 45 minutos, dando-lhe tempo para estudar as informações que ela recebera sobre seu novo local de trabalho. Lancaster Estate, uma das mansões mais luxuosas do exclusivo bairro de Hillcrest. A agência de empregos havia sido muito clara. Ela era responsável apenas pela limpeza, não pela interação com o proprietário. O Sr. Lancaster valorizava sua privacidade, e toda a equipe era esperada para ser praticamente invisível. À medida que o ônibus se aproximava da parte mais rica da cidade, o estômago de Kiana se apertou de nervosismo. As casas ficavam maiores, os jardins mais bem cuidados, até que finalmente ela ficou diante de um portão de ferro imponente com um grande L trabalhado no desenho. Após se identificar pelo interfone, os portões se abriram, revelando uma longa entrada que levava ao que parecia mais um palácio do que uma casa. A mansão tinha 3 andares de pedra e vidro branco brilhantes, cercada por jardins perfeitamente paisagísticos. A Sra. Hoffman, a governanta de rosto severo que a havia entrevistado, estava esperando na entrada. "Você está na hora. Ótimo", disse ela com a expressão inalterada. "Siga-me para o passeio e as instruções." Enquanto caminhavam pela enorme casa, Kiana tentou não admirar o luxo ao seu redor. Pisos de mármore, lustres de cristal, obras de arte que provavelmente custavam mais do que ela ganharia em toda a sua vida. "A ala leste é completamente proibida", explicou a Sra. Hoffman, apontando para um corredor bloqueado por elegantes portas duplas. "Esses são os aposentos privados do Sr. Lancaster. Você limpará apenas as áreas principais, os quartos de hóspedes e os aposentos da equipe." "E o escritório do Sr. Lancaster ou outras salas que ele usa?" perguntou Kiana. Os finos lábios da Sra. Hoffman se comprimiram. "O Sr. Lancaster raramente sai de sua ala. Quando ele o faz, geralmente é quando a casa está vazia.
Você não vai encontrá-lo. Havia algo no tom da governanta que despertou a curiosidade de Kiana. Ele não está bem. Por um momento, a máscara profissional da Sra. Hoffman desabou. O Sr. Lancaster sofreu um acidente há 2 anos. Ele prefere sua privacidade. É tudo o que você precisa saber. O passeio continuou com instruções detalhadas sobre quais produtos usar em quais superfícies, quais cômodos priorizar e o cronograma para lavanderia e limpeza profunda. Quando terminaram, a cabeça de Kiana estava a girar com informações. Alguma pergunta? Perguntou a Sra. Hoffman. Apenas uma, respondeu Kiana. Quantas pessoas trabalham aqui? A casa é enorme. Eu, o jardineiro que vem 2 vezes por semana, o chefe que prepara as refeições e vai embora, e a enfermeira do Sr. Lancaster, ela listou. E agora você. Costumávamos ter mais funcionários, mas o Sr. Lancaster prefere menos pessoas por perto nos dias de hoje. Kiana assentiu, embora achasse estranho que uma casa tão grande tivesse tão poucas pessoas a mantendo. Você pode começar pela sala de estar principal. Os materiais de limpeza estão neste armário. Vou verificar seu trabalho antes de você ir embora hoje. Sozinha, Kiana começou a trabalhar. A casa já estava imaculada, fazendo-a se perguntar se seu trabalho era mais para ostentação do que para necessidade. Ainda assim, ela limpou meticulosamente, ciente de que, em um lugar como este, até mesmo uma partícula de poeira seria perceptível. Horas se passaram enquanto ela trabalhava no andar térreo. A casa estava assustadoramente silenciosa, com apenas o som ocasional dos saltos da Sra. Hoffman, clicando nos pisos de mármore enquanto ela passava para verificar o progresso de Kiana. Pouco depois do almoço, enquanto Kiana estava polindo um espelho enorme no corredor, ela ouviu vozes alteradas vindo de algum lugar da casa. A curiosidade a dominou, e ela seguiu o som até uma porta parcialmente aberta perto da ala leste proibida. Não me importo com o que você tem que fazer, apenas encontre alguém, gritou uma voz masculina, profunda e autoritária, apesar de sua óbvia frustração. Sr. Lancaster, não é tão simples, respondeu uma voz feminina nervosa. Sua enfermeira ligou dizendo que está doente e a agência não pode enviar uma substituta antes de amanhã. Então eu devo simplesmente ficar na minha própria sujeira até amanhã? Fantástico. Kiana recuou, não querendo ser pega escutando, mas seu carrinho de limpeza bateu na parede com um estrondo revelador. As vozes lá dentro silenciaram. Quem está aí? Exigiu a voz masculina. Antes que Kiana pudesse recuar, a Sra. Hoffman apareceu na esquina, o rosto corado de estresse. Vendo Kiana, ela suspirou. É apenas a nova empregada de limpeza, Sr. Lancaster. Ela disse pela porta. Houve uma pausa. Mande-a. Entrar. A Sra. Hoffman olhou para Kiana. Sua expressão uma mistura de desculpas e advertência. O Sr. Lancaster está tendo um dia difícil. Apenas seja profissional. Engolindo em seco, Kiana entrou no que se revelou ser um luxuoso escritório. Sentado atrás de uma enorme escrivaninha estava um homem que só poderia ser Ethan Lancaster. Mesmo sentado, era claro que ele era alto. Seu cabelo escuro estava um pouco comprido demais, como se ele não se preocupasse com um corte de cabelo há meses. Seu rosto era surpreendentemente bonito, com maçãs do rosto afiadas e um maxilar forte coberto de barba por fazer, que estava prestes a se tornar uma barba. Mas foram seus olhos que chamaram a atenção de Kiana, azul escuros e cheios de uma mistura de raiva e algo que parecia vergonha. Ela imediatamente notou a cadeira de rodas posicionada ao lado da escrivaninha, a compreensão surgindo em sua mente. Então você é a nova empregada de limpeza, disse ele, seu tom displicente enquanto seus olhos a examinavam. Kiana endireitou os ombros. Kiana Evans, estou aqui para limpar sua casa, não para ser chamada de garota. Ela se arrependeu das palavras assim que as disse. Era seu primeiro dia, e ela já estava respondendo ao seu empregador. Mas para sua surpresa, um brilho de algo, respeito talvez, cruzou o rosto de Ethan antes que sua carranca voltasse. Bem, Kiana Evans, parece que você se meteu numa situação. Minha enfermeira me abandonou, e a Sra. Hoffman aqui não consegue lidar com certos aspectos dos meus cuidados.
A Sra. Hoffman parecia mortificada. Sr. Lancaster, tenho certeza de que podemos encontrar uma solução que não envolva a equipe de limpeza. Por que não? Desafiou ele, com uma ponta de amargura na voz. Preciso de alguém para me ajudar a tomar banho e me trocar. Não consigo fazer isso sozinho, como você bem sabe. Ele voltou seu olhar para Kiana. Então, você está disposta a ganhar um dinheiro extra hoje? Ou está muito enojada com a ideia de tocar em um aleijado? A aspereza de suas palavras pairou no ar. Kiana viu a dor por trás de sua raiva, a vulnerabilidade que ele tentava esconder atrás da crueldade. Não estou enojada, disse ela calmamente. Ajudei a cuidar da minha avó antes dela falecer, mas não conheço sua rotina ou necessidades. Algo na expressão de Ethan mudou. Talvez ele esperasse que ela recusasse, que ficasse chocada ou desconfortável. Não é complicado, disse ele, sua voz um pouco menos hostil. Preciso de ajuda para entrar e sair do chuveiro. Consigo lidar com a maioria das coisas a partir daí. A Sra. Hoffman interveio. Sr. Lancaster, talvez eu devesse ligar para seu irmão. Não, interrompeu a ele bruscamente. Alexander é a última pessoa que quero aqui. Ele só vai usar isso como outra oportunidade para me dar sermão sobre me mudar para aquela casa de repouso. Ele olhou novamente para Kiana. Vou pagar o dobro da sua diária por 1 hora do seu tempo, sim ou não? Kiana pensou em sua mãe nos tratamentos caros que poderiam lhe dar mais alguns anos, na pilha de contas médicas sobre a mesa da cozinha deles. Sim, disse ela firmemente. Vou ajudar. 20 minutos depois, Kiana se viu seguindo a cadeira de rodas de Ethan pela ala leste proibida. Seu quarto era enorme, com janelas do chão ao teto, com vista para os jardins e uma cama grande o suficiente para 4 pessoas. Tudo foi projetado para acessibilidade. Portas mais largas, bancadas mais baixas no banheiro anexado, barras de apoio estrategicamente posicionadas. Que eu direi o que fazer, disse Ethan ao entrarem no banheiro. Não preciso da sua pena nem da sua conversa. Kiana acenou com a cabeça, mantendo sua expressão neutra. Ela o ajudou a se transferir da cadeira de rodas para o banco do chuveiro, seguindo cuidadosamente suas instruções. Quando chegou a hora de ajudá-lo com as roupas, ela permaneceu profissional, tratando a tarefa como qualquer outra. O que a impressionou foi o quão fisicamente apto ele era. Seus braços e parte superior do corpo eram poderosamente musculosos, claramente resultado de compensar sua metade inferior paralisada. O acidente, seja lá o que tivesse sido, havia tirado sua mobilidade, mas não sua força. Durante todo o processo, Ethan permaneceu em silêncio, exceto pelas instruções necessárias. Mas Kiana o pegou olhando para ela no espelho, talvez procurando sinais de nojo ou desconforto. Ele não encontraria nenhum. A doença de sua mãe havia ensinado a Kiana que corpos eram apenas corpos, e todos precisam de ajuda às vezes. Você pode esperar lá fora enquanto eu tomo banho, disse ele finalmente, uma vez que estava acomodado no banco do chuveiro. Vou chamar quando terminar. Kiana saiu, fechando a porta atrás dela. Ela aproveitou a oportunidade para olhar ao redor, de seu espaço de vida, observando a ausência de toques pessoais. Nenhuma foto, nenhuma lembrança. O único sinal de que o quarto pertencia a alguém com interesses, além da existência básica, era uma estante cheia de livros de engenharia e revistas de arquitetura. Quando Ethan a chamou, ela o ajudou a se secar e a se vestir com a mesma eficiência que havia demonstrado antes. Ao ajudá-lo a voltar para sua cadeira de rodas, sua mão acidentalmente tocou a dele e ela o sentiu se contrair ao contato. Obrigado, disse ele rigidamente assim que estava acomodado, as palavras aparentemente difíceis para ele. A Sra. Hoffman adicionará o pagamento extra ao seu salário. Kiana acenou com a cabeça. Há mais alguma coisa que você precise antes de eu voltar às minhas funções regulares? Não, respondeu ele, já se virando. Você pode ir. Ela estava quase na porta quando sua voz a interrompeu. Por que você não se contraiu? Perguntou. Ele, seu tom genuinamente curioso sob a camada defensiva. Quando você viu minhas pernas, quando você teve que me tocar. Todo mundo se contrai ou tem aquela expressão nos olhos. Kiana se voltou para ele. Minha mãe tem câncer.
Ela tem uma bolsa de colostomia e queimaduras de radiação. Minha avó tinha Alzheimer e não conseguia reconhecer seus próprios filhos. Perto do fim. Os corpos se quebram, Sr. Lancaster. É o que acontece quando temos a sorte de viver neles por um tempo. Ethan a encarou, claramente não esperando tal resposta. Por um breve momento, sua parede, cuidadosamente construída de raiva, rachou, revelando genuína surpresa. Você pode ir, repetiu ele, mas sua voz havia perdido sua aspereza. Quando Kiana voltou às suas tarefas de limpeza, ela se viu pensando no homem na ala leste. Quanto tempo ele havia se escondido nesta bela prisão? Quanto tempo desde que alguém o havia tratado como um homem, e não como um paciente ou um objeto de pena? Ela não esperava vê-lo novamente. A Sra. Hoffman deixou claro que hoje havia sido uma circunstância incomum. Mas enquanto limpava, ela se pegou ouvindo o som das rodas de cadeira de rodas em pisos de madeira. Ao final de seu turno, enquanto ela estava juntando suas coisas para ir embora, a Sra. Hoffman se aproximou dela com um envelope. Seu pagamento de hoje, incluindo o serviço extra, disse ela, seu tom cuidadoso. O Sr. Lancaster também pediu que você volte amanhã. As sobrancelhas de Kiana se ergueram surpresas. Para a limpeza ou... Para a limpeza, esclareceu a Sra. Hoffman, mas ele especificamente pediu por você. Isso é incomum. Quando Kiana deixou a mansão e esperou pelo ônibus, ela abriu o envelope e ofegou. O valor era o triplo do que lhe havia sido prometido, com uma nota que simplesmente dizia, para sua mãe. E.L. Ela olhou para a nota, se perguntando como ele sabia e o que isso significava. Uma coisa era certa. Ethan Lancaster era muito mais observador e talvez muito mais complexo do que sua exterior amarga sugeria. Na viagem de ônibus para casa, Kiana se viu pensando no dia estranho e no homem ainda mais estranho que ela conheceu. Seja o que for que aconteceu com Ethan Lancaster, havia deixado mais do que seu corpo quebrado. Mas por um breve momento, quando ela havia falado honestamente com ele, ela havia vislumbrado algo em seus olhos, um lampejo do homem que ele poderia ter sido antes. Ela voltaria amanhã, e não apenas pelo dinheiro. Algo lhe dizia que havia mais na história de Ethan Lancaster do que uma cadeira de rodas e uma atitude amarga. E apesar de seu melhor julgamento, ela se viu querendo descobrir o que era isso. Kiana voltou à mansão Lancaster no dia seguinte com emoções mistas. O pagamento generoso cobriria as contas médicas de sua mãe por um mês, mas algo mais a atraiu de volta. A curiosidade sobre o homem irritado na cadeira de rodas que havia revelado um momento de bondade inesperada. Ao entrar pelo grande portal, a Sra. Hoffman estava esperando por ela com uma expressão tensa. A enfermeira faltou de novo, disse ela sem rodeios. O Sr. Lancaster está pedindo por você. Kiana colocou sua bolsa no chão. Pelo mesmo motivo de ontem, a Sra. Hoffman acenou com a cabeça, abaixando a voz. Devo avisá-la. Ele está de um humor particularmente difícil hoje. Seu irmão o visitou esta manhã. Eu dou conta, disse Kiana, seguindo em direção à ala leste. A expressão preocupada da governanta sugeria que isso não seria fácil. Ela bateu na porta do quarto de Ethan e ouviu um rude "entre". Quando ela entrou, ela imediatamente sentiu a tensão no ar. Ethan estava perto da janela em sua cadeira de rodas, olhando para os jardins com os ombros rígidos. A Sra. Hoffman disse que você precisava de assistência, disse Kiana, mantendo seu tom profissional. Ethan não se virou. Meu querido irmão Alexander me fez uma visita. Trouxe alguns papéis para eu assinar. Aparentemente não sou mais capaz de administrar meus próprios assuntos. A amargura em sua voz era crua. Kiana permaneceu em silêncio, sentindo que ele não havia terminado. Ele trouxe panfletos daquela casa de repouso chique de novo. Diz que seria melhor para todos se eu parasse de ser tão teimoso. Ethan finalmente virou sua cadeira de rodas para encará-la. Diga-me, Kiana Evans, eu pareço que pertenço a uma casa de repouso. Apesar de sua óbvia raiva, Kiana viu a vulnerabilidade por baixo dela. Ela o estudou cuidadosamente antes de responder. Você parece um homem que construiu para si uma prisão. Muito confortável, disse ela honestamente. Seus olhos se arregalaram levemente sem esperar tamanha franqueza.
Desculpe. Esta casa, ela gesticulou ao redor deles. É linda, mas quando foi a última vez que o senhor saiu daqui? Quando foi a última vez que falou com alguém que não era pago para estar aqui? Um músculo pulsava em sua mandíbula. Não. Pedi sua análise da minha vida. Não, o senhor perguntou se pertence a um asilo. Ela respondeu calmamente. O senhor não pertence, mas o senhor também não pertence trancado aqui dentro. Por um momento, ela achou que tinha ido longe demais. A expressão dele escureceu e ela se preparou para ser demitida na hora. Em vez disso, ele soltou uma curta risada sem humor. A senhora tem coragem, isso eu admito. A maioria das pessoas apenas concorda com o que acha que quer ouvir. Eu não sou a maioria das pessoas, disse Kiana. Agora o senhor precisa de ajuda com o banho ou devo voltar a lustrar seus móveis caros? A tensão na sala diminuiu um pouco enquanto Ethan balançava a cabeça, quase divertido com a franqueza dela. O banho, por favor. Depois, talvez a senhora possa me contar mais sobre como me aprisionei enquanto limpa minha cela. A rotina deles foi mais tranquila naquele dia. Kiana já conhecia os passos, e Ethan parecia menos defensivo em relação à necessidade de ajuda. Enquanto esperava do lado de fora do banheiro enquanto ele tomava banho, ela notou um desenho arquitetônico emoldurado na parede que havia passado despercebido no dia anterior. Um edifício moderno e elegante com Lancaster Innovations, escrito na parte inferior. Quando Ethan a chamou, ela o ajudou a se secar e a se vestir com a mesma eficiência profissional de antes. Mas desta vez, ele não a dispensou imediatamente. Aquele desenho que a senhora estava olhando, disse ele ajustando a camisa. Foi o último projeto que projetei antes do acidente. Seria a nova sede da nossa empresa. O senhor é arquiteto? Perguntou Kiana, genuinamente interessada. Era. Corrigiu ele amargamente. Difícil visitar canteiros de obras com essa coisa. Ele bateu no braço de sua cadeira de rodas. Há arquitetos de sucesso que usam cadeiras de rodas, disse Kiana, pegando as toalhas molhadas. Não segundo meu irmão. Ele acha que os clientes não vão me levar a sério mais. A voz de Ethan era casual, mas seus olhos revelavam a dor por trás das palavras. Alexandre tem administrado a empresa desde o acidente. Ele acha que é permanente. E o que o senhor acha? Perguntou Kiana. Ethan olhou para ela bruscamente. Acho que minha enfermeira convenientemente fica de atestado e a senhora faz muitas perguntas. Kiana sorriu, imperturbável por sua tentativa de afastá-la. Minha mãe diz que eu nasci fazendo perguntas. Falando nela, obrigada pelo dinheiro extra. Ajudou mais do que o senhor imagina. Algo se suavizou na expressão de Ethan. Como ela está? Lutando. Os tratamentos são difíceis, mas ela está determinada a ver meu irmão se formar na faculdade. Kiana fez uma pausa curiosa. Como o senhor sabia sobre ela? A senhora mencionou ela ontem, disse ele, e viu o aplicativo de alerta médico no seu telefone quando o senhor o deixou para me ajudar. Não foi difícil descobrir. Eles caíram em uma rotina estranha nos dias seguintes. A enfermeira permaneceu misteriosamente ausente e Kiana continuou a ajudar Ethan com sua rotina matinal. Antes de se dedicar às suas tarefas regulares de limpeza, suas conversas ficaram mais longas, pontuadas pelas tentativas de Ethan de se esconder atrás do sarcasmo sempre que os assuntos ficavam muito pessoais. Uma manhã, enquanto Kiana o ajudava a entrar em sua cadeira de rodas, ela notou uma foto, guardada dentro de um de seus livros. Ethan ao lado de um carro esportivo elegante, com o braço em volta de uma bela mulher loira. Quem é ela? Perguntou Kiana antes que pudesse se conter. Ethan pegou a foto e a colocou de volta no livro. Ninguém importante. Ela não parece ninguém importante. Kiana pressionou gentilmente. Após um momento de silêncio tenso, Ethan suspirou. Vanessa. Minha noiva. Ex-noiva. Ela ficou por 3 meses após o acidente. Disse que não conseguia lidar com meio homem. A dor em sua voz mal estava escondida sob o sarcasmo. Ela parece uma completa idiota, disse Kiana firmemente. Ethan olhou para cima, surpreso, depois soltou uma risada genuína. A primeira que Kiana ouvira dele. O som transformou seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, mais parecido com o homem da fotografia.
Uma completa idiota, repetiu ele, ainda sorrindo. Nunca tinha ouvido isso ser dito dessa forma. Bem, é verdade, disse Kiana, continuando. Seu trabalho. O acidente não fez o senhor meio-homem, apenas revelou que ela era meia parceira. Ethan a estudou com novo interesse. A senhora não é o que eu esperava, Kiana Evans. O que o senhor esperava, Jen? Perguntou ela, juntando seus materiais de limpeza. Alguém que limparia meus pisos e teria pena do rico aleijado, disse ele sem rodeios. Não alguém que chamaria minha ex de idiota e a mim de prisioneiro na minha própria casa. Honestidade não custa mais caro, respondeu Kiana com um sorriso. Agora tenho 3 banheiros para limpar antes do almoço. Mais tarde, naquele dia, enquanto Kiana polia o piano, de cauda na sala de estar, ela ouviu o som de rodas em madeira. Ethan apareceu na porta, um laptop equilibrado em suas pernas. Tenho um problema de design, disse ele sem preâmbulo. Poderia usar uma perspectiva nova. Kiana levantou uma sobrancelha. Não sei nada sobre arquitetura. Exatamente, disse Ethan entrando na sala. A senhora não está treinada para ver as coisas como eu. Às vezes isso é valioso. Ele colocou seu laptop na mesa de centro, revelando planos detalhados para um edifício. Na hora seguinte, ele explicou o projeto para ela. Um centro comunitário com recursos de acessibilidade integrados à sua própria estrutura, não adicionados como uma reflexão posterior. É lindo, disse Kiana honestamente, estudando as linhas graciosas e os detalhes atenciosos. Isso é para a Lancaster Innovations? Uma sombra cruzou o rosto de Ethan. Não, é apenas algo em que tenho trabalhado. Alexandre não sabe. Por quê? É brilhante. Porque ele veria como perda de tempo, disse Ethan, sua voz endurecendo. Ele acha que meus dias de design acabaram. Então ele é tão idiota quanto sua ex, disse Kiana com naturalidade. Novamente, aquela risada surpresa escapou de Ethan. A senhora realmente não se contém, não é? Não quando vejo o talento sendo desperdiçado por causa das limitações dos outros. Ela apontou para um detalhe no desenho. Para que serve este espaço? Eles continuaram discutindo o projeto até que a senhora Hoffman apareceu, parecendo surpresa ao vê-los trabalhando juntos. Ela limpou a garganta. Sr. Lancaster, seu irmão está aqui para vê-lo. A atmosfera fácil entre Kiana e Ethan evaporou instantaneamente. Ele rapidamente fechou seu laptop, seu rosto se fechando também. Diga que estou ocupado, disse ele secamente. Ele diz que é importante. Algo sobre o contrato Jenkins. A mandíbula de Ethan se contraiu. Tudo bem, mande-o para meu escritório. Enquanto se preparava para sair, ele olhou para Kiana. Obrigado pela sua contribuição. Foi útil. Curiosa sobre o irmão que causava tamanha tensão, Kiana certificou-se de que suas tarefas de limpeza a levassem perto do escritório de Ethan. A porta estava parcialmente aberta, permitindo que as vozes fossem ouvidas. O senhor está perdendo reuniões do conselho há meses, disse uma voz suave e autoritária. Os investidores estão ficando nervosos. Os investidores? Ou você, Alexandre? Respondeu Ethan friamente. Kiana teve um vislumbre de Alexandre Lancaster, através da abertura da porta, alto e impecavelmente vestido, com o mesmo cabelo escuro de Ethan, mas sem o calor de seu irmão. Ambos, disse Alexandre. Olha, Ethan, ninguém espera que você volte ao seu cargo anterior, mas pelo menos apareça ocasionalmente para mostrar que ainda está envolvido. Envolvido? A voz de Ethan se elevou. Você tem me afastado sistematicamente de todas as decisões. Aquele projeto Jenkins era meu, e você o reformulou completamente sem nem mesmo me consultar, porque seu projeto original não era mais prático, disse Alexandre com paciência exagerada. Você tem que aceitar que as coisas mudam. Sua condição... Minha condição não afeta minha mente, Ethan interrompeu. Ou minha capacidade de projetar edifícios. Havia uma longa pausa antes de Alexandre falar novamente, sua voz mais suave, mas de alguma forma mais perigosa. O Conselho está considerando uma votação no próximo mês sobre sua manutenção como arquiteto-chefe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando Ethan finalmente falou, sua voz estava tensa, contida pela fúria. Saia. Ethan, seja razoável. Saia
da minha casa. Kiana afastou-se rapidamente, enquanto a porta do escritório se abria completamente. Alexander saiu furioso, sem sequer notá-la ao passar. Ela esperou um momento antes de se aproximar do escritório, encontrando Ethan olhando pela janela, suas mãos agarrando os braços de sua cadeira de rodas com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. "Você está bem?" perguntou ela baixinho. Ele não se virou. "Quanto você ouviu?" "O suficiente", admitiu ela. "Seu irmão não parece muito prestativo." Ethan riu amargamente. "Alexandre espera há anos para assumir o controle da empresa. Meu acidente foi a oportunidade perfeita." "O que você vai fazer?" Ele finalmente se virou para encará-la, sua expressão resoluta. "Lutar, mas vou precisar sair desta casa para fazer isso." A determinação em sua voz fez Kiana sorrir. Era hora. "Não estou em público desde o acidente", admitiu. Ele, um brilho de incerteza cruzando seu rosto. "As pessoas olham, elas sussurram." "Deixe-as", disse Kiana simplesmente. "Você não pode controlar o que os outros fazem, apenas como você reage a isso." Ethan a observou como se visse algo novo. Você viria comigo para o escritório? Eu poderia usar alguém no meu canto." O pedido a surpreendeu. "Eu sou apenas sua faxineira, Sr. Lancaster." "Não", disse ele firmemente. "Você é muito mais do que isso. Você é a única pessoa que tem sido honesta comigo em 2 anos." Antes que Kiana pudesse responder, seu telefone tocou. O toque de Tyler. Ela se desculpou para atender, instantaneamente alarmada pela voz apavorada de seu irmão. "Kiana, você precisa voltar para casa agora." A mamãe desmaiou. "Estamos no Hospital Memorial." Seu mundo se inclinou. "Estou a caminho." Quando ela voltou ao escritório, Ethan imediatamente percebeu sua angústia. "O que houve?" "Minha mãe", disse. Kiana, já juntando suas coisas. "Ela está no hospital, tenho que ir." "Eu te levo", disse Ethan sem hesitar. Kiana piscou surpresa. "Você não precisa..." "Eu sei que não preciso", interrompeu a ele. "Eu quero. Meu carro tem controles manuais. Deixe-me ajudá-la por uma vez." 20 minutos depois, Kiana se viu no banco do passageiro de um SUV elegante e modificado. A primeira vez que Ethan dirigia em meses, de acordo com a expressão chocada da Sra. Hoffman quando eles saíram. No hospital, Ethan insistiu em entrar com ela. Enquanto caminhavam pelos corredores, Kiana percebeu como os olhares das pessoas se demoravam em Ethan em sua cadeira de rodas. Alguns desviavam o olhar rapidamente quando ele os pegava olhando. Outros tinham expressões de pena que faziam sua mandíbula se contrair. Mas Ethan manteve seu foco para frente, recusando-se a ser diminuído por suas reações. Quando chegaram à sala de espera, Tyler se levantou. Sua expressão uma mistura de alívio ao ver sua irmã e confusão com sua companhia. "Como ela está?" Kiana perguntou imediatamente. "Estável agora", disse Tyler. "Sua pressão arterial caiu muito. Eles estão fazendo exames." Kiana apresentou Ethan, que insistiu em ficar até que recebessem notícias sobre a condição de Maria. Enquanto esperavam, Kiana viu um novo lado dele, paciente, prestativo e inesperadamente bom em distrair Tyler com perguntas sobre seus estudos de engenharia. Quando o médico finalmente apareceu com a notícia de que Maria precisava de tratamentos adicionais, caros, Kiana sentiu seu coração afundar. O médico os deixou para discutir as opções. E Tyler saiu para fazer algumas ligações. "Eu não posso pagar isso", sussurrou Kiana, o peso da realidade a esmagando. Mesmo com o dinheiro extra do emprego, Ethan ficou quieto por um longo momento antes de falar. "Deixe-me ajudar", a cabeça de Kiana se ergueu. "Não, eu não posso aceitar isso." "Por que não?", desafiou ele. "Você me ajudou mais em 1 semana do que qualquer pessoa em 2 anos. Isso é diferente. É meu trabalho." "Dizer que eu mesmo construí uma prisão não estava na sua descrição de trabalho", apontou ele. "Nem me dar coragem para sair de casa hoje." Seus olhos se encontraram, um entendimento tácito passando entre eles. "Isso não é caridade, Kiana", disse Ethan suavemente. "É amizade." A palavra pairou entre eles, simples, mas profunda. Na sala de espera estéril do hospital,
Algo mudou em seu relacionamento. Já não eram empregador e empregada, mas duas pessoas enfrentando batalhas diferentes, encontrando força inesperada uma na outra. Ok, Kiana finalmente concordou. Mas vou te pagar de alguma forma. Ethan sorriu. Você já pagou. Naquela noite, enquanto Kiana sentava ao lado da cama de sua mãe no hospital, ela pensou na estranha reviravolta que sua vida havia tomado. O que começou como um simples trabalho de limpeza havia se tornado algo que nem ela nem Ethan poderiam ter antecipado. Do outro lado da cidade, Ethan Lancaster sentava-se em seu escritório, olhando para os projetos arquitetônicos em sua tela, de computador com um propósito renovado. Pela primeira vez em 2 anos, ele sentia algo que pensava estar perdido para sempre. Esperança. E ela veio da fonte mais inesperada, uma faxineira que viu além de sua cadeira de rodas para o homem, que ainda lutava para se libertar. 2 semanas se passaram desde a hospitalização de Maria Evans. Graças à assistência financeira de Ethan, ela estava recebendo os tratamentos avançados que o Dr. Mendes havia recomendado. Kiana tentou recusar, mas Ethan foi insistente, organizando tudo diretamente com o hospital para impedi-la de recusar sua ajuda. Considere isso um adiantamento no seu salário, ele disse quando ela protestou. Além disso, tenho mais dinheiro do que sei o que fazer. Seu relacionamento havia mudado dramaticamente. Embora Kiana ainda limpasse a mansão, suas funções agora incluíam ajudar Ethan a se preparar para suas viagens cada vez mais frequentes aos escritórios da Lancaster Innovations. A enfermeira regular havia sido misteriosamente transferida para outro cliente, e a Sra. Hoffman não questionava mais a presença de Kiana na ala leste. Em uma manhã ensolarada de terça-feira, Kiana chegou à mansão e encontrou Ethan já vestido e esperando na cozinha, seu laptop aberto na mesa. Você está cedo, comentou ela colocando sua bolsa. Reunião do conselho hoje, respondeu ele, sua expressão determinada. Alexandre pensa que vai conseguir aprovar aquela votação para me remover como arquiteto-chefe. Ele terá uma surpresa. Kiana sorriu servindo-se uma xícara de café. Qual é o seu plano? Vou apresentar o projeto do centro comunitário, com algumas modificações baseadas em suas sugestões, na verdade. Ele virou o laptop para que ela pudesse ver a tela. Veja como... Eu ajustei a praça de entrada? Kiana se aproximou, seus ombros quase se tocando enquanto ele explicava as mudanças. Ela estava cada vez mais ciente desses pequenos momentos de proximidade. O toque de sua mão na dela, quando ela lhe entregava documentos, a maneira como seus olhos se demoravam em seu rosto quando ele pensava que ela não estava olhando. É perfeito, disse ela, genuinamente impressionada com o design elegante. Eles seriam loucos em ignorar seu talento. A confiança de Ethan vacilou ligeiramente. Alexandre pode ser muito persuasivo. E o conselho não me vê há meses. Eles podem pensar que não sou mais capaz. Então, mostre que eles estão errados. Disse Kiana firmemente. Você ainda é o mesmo arquiteto brilhante que sempre foi. A única diferença é que você senta mais vezes agora. Ethan riu, o som ficando mais natural quanto mais tempo eles passavam juntos. Você tem um dom para simplificar as coisas. Falando em simplificar, disse Kiana, olhando para o relógio. Devemos sair em breve, se você quiser chegar cedo para aquela reunião. Para sua surpresa, Ethan estendeu a mão e pegou a dela. Venha comigo. Para a reunião do conselho? Eu não pertenço lá, Ethan. Eu também não, segundo Alexandre, disse ele com um sorriso irônico. Mas eu quero você lá. Você se tornou o meu amuleto da sorte. A hesitação em sua voz sugeria que ele estava prestes a dizer algo mais. Kiana sentiu seu coração acelerar. E quanto aos meus afazeres de limpeza? Perguntou ela, tentando manter certa distância profissional mesmo, com sua determinação enfraquecendo. A Sra. Hoffman pode administrar por um dia, insistiu Ethan. Por favor, Kiana, como poderia recusar quando ele a olhava daquele jeito? Tudo bem, mas não estou vestida para uma reunião corporativa. Os olhos de Ethan percorreram seu uniforme. Simples. Podemos resolver isso. Considere isso parte do seu trabalho hoje. 1 hora depois, Kiana se viu em uma boutique de luxo.
observando com descrença enquanto Ethan instruía a vendedora a trazer roupa após roupa para que ela provasse. Isso é demais, protestou ela enquanto ele dispensava outro vestido por ser não exatamente certo. É necessário, respondeu ele, seus olhos brilhando quando a vendedora voltou com um elegante vestido azul marinho. Aquele, experimente aquele. No provador, Kiana olhou para seu reflexo, mal se reconhecendo. O vestido era simples, mas elegante, fazendo-a parecer profissional e confiante. Quando ela saiu, a expressão de Ethan a fez corar. Perfeito, disse ele suavemente. Quando chegaram à sede da Lancaster Innovations, uma imponente torre de vidro e aço no coração do centro da cidade, Kiana sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Os funcionários encaravam enquanto Ethan se dirigia de cadeira de rodas pelo saguão, sussurros o seguindo. Era claro que sua aparência estava causando sensação. Sr. Lancaster. Uma jovem correu em direção a eles, sua expressão uma mistura de surpresa e alegria. Não sabíamos que o senhor viria hoje. Olá, Jessica, respondeu Ethan calorosamente. Decidi que era hora de verificar pessoalmente. O conselho está reunido? Sim, senhor. Seu irmão está apenas começando a reunião. Jessica olhou curiosamente para Kiana. Esta é Kiana Evans, minha assistente, disse Ethan, a mentira surgindo facilmente. Ela se juntará a nós. Enquanto eles subiam no elevador para o último andar, Kiana sussurrou. Sua assistente? Foi mais fácil do que explicar que você é a mulher que me ajuda a tomar banho e tem me dado coragem para retomar minha vida. Sussurrou ele de volta com um sorriso travesso. A sala de reuniões ficou em silêncio quando Ethan entrou de cadeira de rodas, Kiana um passo atrás. Alexander Lancaster parou no meio da frase, sua expressão mudando de choque para um aborrecimento mal disfarçado. Ethan, disse ele, se recuperando rapidamente, isto é inesperado. Não estávamos cientes de que você se juntaria a nós. Claramente, respondeu Ethan secamente, posicionando sua cadeira de rodas no espaço vazio à cabeça da mesa. Por favor, não me interrompa. Você estava dizendo algo sobre meu papel contínuo como arquiteto-chefe? A tensão na sala era palpável. O sorriso de Alexander não chegava aos seus olhos. Estávamos discutindo a direção da empresa daqui para frente. Dada a sua situação, pensamos que poderia ser hora de considerar uma mudança de liderança no departamento de design. Minha situação não afetou minha capacidade de projetar, disse Ethan firmemente. Na verdade, tenho trabalhado em algo novo. Ele pegou um pendrive e o entregou a Jessica. Se você não se importar em exibir isso na tela. Quando os planos do centro comunitário apareceram no grande monitor, Ethan começou a apresentar com uma confiança e paixão que o transformaram. Kiana observou de sua cadeira perto da parede, cheia de orgulho, enquanto ele respondia habilmente às perguntas e defendia sua abordagem inovadora de acessibilidade. A maioria dos membros do conselho pareceu genuinamente impressionada, mas a expressão de Alexander ficou cada vez mais azeda. Quando Ethan terminou, Alexander limpou a garganta. É um conceito interessante, irmão, mas pouco prático para nossos clientes comerciais. Eles querem projetos que maximizem o lucro, não projetos de caridade. Isso não é caridade, retrucou Ethan. É inovação. Os princípios de design universal beneficiam a todos, não apenas pessoas com deficiência. E isso abre novos mercados para a Lancaster Innovations. O conselho precisa considerar o que é melhor para a empresa, insistiu Alexander. E, francamente, sua mobilidade limitada torna as visitas ao local e as reuniões com clientes problemáticas. É por isso que tenho uma assistente agora, respondeu Ethan tranquilamente, gesticulando para Kiana. Problema resolvido. O olhar de Alexander se voltou para Kiana, frio e calculista. Sim, sua assistente. A mulher que estava limpando sua casa no mês passado. Um murmúrio percorreu os membros do conselho. Kiana sentiu suas bochechas queimarem, mas manteve sua expressão neutra. Como Alexander havia descoberto seu papel. A Sra. Evans possui múltiplas qualificações, disse Ethan, sua voz tensa. E seu emprego anterior é irrelevante para esta discussão. Discordo,
disse Alexander, seu tom falsamente compassivo. Isso diz respeito ao seu julgamento, Ethan. Primeiro, você se isola por 2 anos, recusando-se a participar das operações da empresa. Então você aparece repentinamente com uma empregada doméstica, fingindo ser uma assistente executiva, apresentando projetos que se afastam completamente da nossa marca estabelecida. Ele se voltou para os membros do conselho. Isso só confirma minhas preocupações sobre a disposição de meu irmão de continuar em seu cargo. Kiana viu a armadilha se fechando em torno de Ethan. Alexander claramente havia se preparado para esse confronto, preparando o terreno com os membros do conselho antes da chegada de Ethan. Ela queria falar, mas sabia que não era seu lugar. Para sua surpresa, Ethan permaneceu calmo. Você está certo em uma coisa, Alexander. Eu estive isolado, por escolha no início, depois por hábito. E durante esse tempo, você tem mudado sistematicamente a empresa que meu pai construiu, afastando-se dos princípios de excelência em design para a mera maximização do lucro. Ele se voltou para se dirigir a todo o conselho. Mas estou de volta agora. E não vou a lugar nenhum. Se vocês quiserem me expulsar, vão em frente. Mas saibam que eu mantenho o controle da empresa, algo que meu irmão parece ter convenientemente se esquecido de mencionar. O rosto de Alexander ficou pálido. Isso não é... Verifiquem o estatuto, continuou Ethan, sua voz se fortalecendo. Meu pai garantiu que o controle criativo sempre permaneceria com Lancaster, que entendesse de design. Sou eu, não Alexander. Permiti ao meu irmão uma considerável liberdade durante minha ausência, mas isso termina hoje. A sala ficou em silêncio, enquanto os membros do conselho trocavam olhares. Ficou claro que Alexander os havia enganado. Sobre a posição de Ethan na empresa, um membro mais velho do conselho finalmente falou. Acho que devemos interromper esta discussão por agora. Ethan, é bom tê-lo de volta. Talvez você e Alexander possam resolver suas diferenças em particular. Antes de prosseguirmos, a reunião foi encerrada pouco depois, com Alexander saindo furioso sem dizer mais uma palavra ao irmão. Quando a sala se esvaziou, Ethan soltou um longo suspiro, a confiança que ele havia demonstrado dando lugar ao cansaço. Você está bem? Perguntou Kiana suavemente, se aproximando dele. Melhor do que estive em anos, respondeu ele com um sorriso cansado. Obrigado por estar aqui. Eu não fiz nada, protestou ela. Você fez tudo, disse ele, seus olhos encontrando os dela. Eu não teria tido coragem de voltar se não fosse por você. Enquanto se preparavam para sair, Jessica apareceu na porta. Sr. Lancaster, há vários funcionários que gostariam de cumprimentá-lo. Eles sentiram sua falta. O que se seguiu foi uma procissão de designers, arquitetos e outros membros da equipe vindo para dar as boas-vindas a Ethan. Kiana se afastou, observando enquanto ele se reconectava com sua equipe, o fácil rapport sugerindo que ele havia sido um líder querido antes de seu acidente. Era quase noite quando finalmente deixaram o prédio. No carro, Ethan estava mais quieto que o usual, perdido em pensamentos. Você é um líder nato, disse Kiana, quebrando o silêncio. Todos o respeitam muito. Eu os abandonei, respondeu Ethan, arrependimento pesado em sua voz. Depois do acidente, me convenci de que eles ficariam melhor sem mim, que todos ficariam. Não é tarde demais para consertar as coisas. Ele a olhou. Não, não é. Começando com o jantar, você deve estar morrendo de fome. Antes que ela pudesse responder, ele já estava mudando de direção, dirigindo em direção a um restaurante sofisticado com vista para a cidade. Kiana sentiu uma pontada de nervosismo. Isso estava se parecendo menos com um relacionamento de trabalho e mais com algo completamente diferente. A equipe do restaurante cumprimentou Ethan pelo nome, sugerindo que ele já havia sido um cliente frequente. Eles foram levados a uma mesa com uma vista espetacular do pôr do sol sobre o horizonte da cidade. Depois de fazerem os pedidos, Ethan ergueu sua taça em um brinde. Para novos começos, disse ele, seus olhos nunca deixando os dela. Para novos começos, ecoou ela, tentando ignorar a maneira como seu pulso acelerava sob seu olhar. Enquanto comiam, sua conversa fluiu facilmente, tocando em tudo,
desde os sonhos de Kiana de voltar para a escola até as ideias de Ethan para remodelar sua empresa. Nessas poucas horas, as diferenças em seus antecedentes e circunstâncias pareciam desaparecer. "Por que você realmente me pediu para ir com você hoje?" perguntou Kiana enquanto terminavam a sobremesa. Ethan ficou quieto por um momento. "Porque quando estou com você, eu me esqueço da cadeira de rodas. Esqueci o acidente. Só me sinto eu mesma de novo." A honestidade em sua voz tocou algo profundamente dentro dela. "Ethan, O telefone dela tocou, interrompendo o momento. Era Tyler. Com um sorriso apenado, ela atendeu. "Kiana, você precisa voltar para casa", disse Tyler, a voz tensa de preocupação. "A mamãe não está bem. O médico disse que o tratamento não está funcionando como eles esperavam." Sua felicidade evaporou instantaneamente. "Já estou indo." Ethan não fez perguntas, chamando imediatamente o garçom para a conta e levando Kiana até seu apartamento. Quando chegaram, ele a surpreendeu desligando o motor. "Vou com você", disse ele, sem deixar espaço para discussão. O pequeno apartamento contrastava fortemente com a mansão de Ethan, mas ele não demonstrou reação à modesta decoração. Seu foco era totalmente em apoiar Kiana enquanto Tyler explicava a situação. O câncer de Maria havia se espalhado, apesar dos tratamentos, e sua condição estava se deteriorando rapidamente. "O médico quer tentar um tratamento experimental", disse Tyler, seu rosto jovem marcado pela preocupação. "Mas não é coberto pelo seguro. Custe o que custar, eu pago", disse Ethan imediatamente. Tyler olhou para ele surpreso. "Você nem nos conhece." "Conheço a Kiana", respondeu Ethan simplesmente. "E isso basta." Mais tarde naquela noite, depois que os preparativos foram feitos para o novo tratamento de Maria, Kiana levou Ethan de volta ao seu carro. O ar noturno estava fresco e Ethan insistira que ela usasse seu casaco sobre seu novo vestido. "Não sei como te agradecer", disse ela, a voz embargada pela emoção. "Você não precisa", respondeu ele. "Você me deu algo muito mais valioso que dinheiro, Kiana." "O que é?" "Uma razão para levantar da cama de manhã", disse ele suavemente. "Uma razão para lutar pela minha vida novamente." O momento se estendeu entre eles, carregado de sentimentos não ditos. Kiana estava profundamente consciente de o quão perto estavam. O quão fácil seria se inclinar Mas ela recuou, confusão e dúvida inundando sua mente. Aquele era seu empregador, um homem de um mundo completamente diferente. O que quer que ela achasse que estava sentindo não poderia ser real ou sábio. "Está tarde", disse ela, dando um passo para trás. "Obrigada por tudo hoje." Um lampejo de decepção cruzou o rosto de Ethan antes que ele acenasse. "Claro, vou te ver amanhã." Eu não sei, devo ficar com minha mãe." "Eu entendo." Ele hesitou, então acrescentou: "Se você precisar de alguma coisa, de qualquer coisa, por favor, me ligue." Enquanto o observava ir embora, Kiana se sentiu dividida entre a gratidão por sua bondade e o medo dos sentimentos crescentes que não conseguia negar. O que havia começado como um trabalho simples havia se tornado complicado de maneiras que ela nunca havia antecipado. Lá dentro, Tyler estava esperando com um olhar cúmplice. "Então, seu chefe parece bastante envolvido com nossa família." "Não é assim", disse Kiana automaticamente. "Sério? Porque da minha perspectiva, aquele homem olha para você como se você fosse a lua." "Ele só está grato por eu tê-lo tratado como uma pessoa normal", insistiu ela. "Além disso, nós viemos de mundos diferentes. Alguém como ele não termina com alguém como eu." "Por que não?" Tyler a desafiou. "Porque ele é rico? Porque ele usa cadeira de rodas? Ou porque você está com medo?" Kiana não tinha resposta. Do outro lado da cidade, Ethan voltou para sua mansão, que de repente parecia mais vazia do que nunca. Ele foi até seu escritório, onde encontrou Alexander esperando por ele. "Arrombando e entrando agora, irmão?" perguntou Ethan friamente. "Eu ainda tenho uma chave", respondeu Alexander, levantando-se da cadeira de couro. "Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje. Não há nada para discutir. Você tentou me expulsar e falhou." A expressão de Alexander endureceu.
Você me humilhou na frente do conselho. Você fez isso sozinho, retrucou Ethan. Você realmente pensou que eu não revidaria? Eu pensei que você tinha desistido, admitiu Alexander. Você ficou escondido nesta casa por 2 anos, mergulhado na autocomiseração. O que mudou? Ethan pensou em Kiana. Sua franqueza, sua compaixão, sem piedade, a maneira como ela o via como uma pessoa completa. Eu me lembrei de quem eu sou. Alexander o observou por um momento. É aquela faxineira, não é? Ouvi os boatos da equipe. Você desenvolveu sentimentos por ela. O nome dela é Kiana, disse Ethan bruscamente. E minha vida pessoal não é da sua conta. É quando afeta a empresa, argumentou Alexander. Você tem ideia de como isso parece? O chefe da Lancaster Innovations envolvido com a ajudante? O temperamento de Ethan explodiu. Saia! Agora! Ela está te usando, Ethan, pressionou Alexander. Ela vê um bilhete de loteria, uma maneira de pagar as contas médicas de sua mãe, porque mais alguém como ela estaria interessado em... Termine essa frase e eu vou esquecer que você é meu irmão. Ethan o advertiu, sua voz perigosamente baixa. Alexander levantou as mãos em fingida rendição. Tudo bem, cometa seus erros. Mas quando ela partir seu coração, não diga que não avisei. Depois que Alexander saiu, Ethan sentou-se na escuridão de seu escritório, as dúvidas se infiltrando apesar de si mesmo. Kiana só era gentil com ele por causa de seu dinheiro? A parte racional dele rejeitou a ideia. Imediatamente. Ela havia sido genuína desde o início, até mesmo recusando sua ajuda inicialmente. Mas outra parte, mais insegura, sussurrava que nenhuma mulher poderia realmente o querer agora. As palavras cruéis de Vanessa, de 2 anos, atrás ecoavam em sua mente. Eu preciso de um homem inteiro, Ethan, não de metade de um. Ele se dirigiu até a janela, olhando para o céu noturno. O amanhã seria um ponto de virada, seu retorno oficial a Lancaster Innovations e um novo capítulo em sua vida. Mas, naquela noite, seus pensamentos estavam cheios de Kiana e o quase momento que eles haviam compartilhado do lado de fora de seu apartamento. Pela primeira vez em anos, Ethan Lancaster queria mais do que apenas sua carreira de volta. Ele queria um futuro que, até recentemente, ele não acreditava ser possível. Um futuro com alguém que visse além de sua cadeira de rodas para o homem dentro dela. Mas primeiro, ele precisava convencer Kiana de que o que estava crescendo entre eles era real e valia a pena arriscar. As 2 semanas seguintes trouxeram mudanças dramáticas para as vidas de Kiana e Ethan. Kiana havia tirado uma folga para cuidar de sua mãe, cuja condição permanecia crítica apesar dos tratamentos experimentais. Ethan havia se dedicado a recuperar sua posição na Lancaster Innovations, trabalhando longas horas para revisar projetos e reconectar-se com clientes. Apesar de suas agendas ocupadas, Ethan ligava para Kiana diariamente para verificar sua mãe e oferecer apoio. Ele havia providenciado o melhor atendimento médico possível, até mesmo trazendo um especialista de Nova York. Sua generosidade tocou e preocupou Kiana, que não conseguia deixar de se perguntar se sua crescente proximidade estava obscurecida por sua ajuda financeira. Em uma tarde chuvosa de quinta-feira, Kiana estava sentada ao lado da cama de sua mãe no hospital, lendo em voz alta um dos romances favoritos de Maria. Embora sedada, os médicos disseram que Maria ainda conseguia ouvir e entender. Você sempre teve bom gosto para homens, disse Maria de repente, sua voz fraca, mas clara. Kiana olhou para cima surpresa. Sua mãe tinha estado entrando e saindo da consciência o dia todo. O que você quer dizer? Seu Ethan, respondeu Maria, com um pequeno sorriso. Ele veio mais cedo quando você foi buscar café. Ficou comigo por um tempo. Ele não é meu Ethan, mamãe, corrigiu Kiana gentilmente, embora seu coração pulasse ao pensar nisso. E ele não me disse que estava visitando. Ele não queria te incomodar, disse Maria, seus olhos se fechando novamente. Mas eu sei o que eu vejo. A maneira como ele fala sobre você me lembra seu pai. Antes que Kiana pudesse responder, sua mãe havia voltado a dormir. Ela ficou sentada ali, confusa com a revelação de que Ethan havia visitado Maria sem lhe dizer nada. Sobre o que mais eles haviam conversado? Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ethan.
Reunião terminou. Mais cedo. Posso passar por aí? 20 minutos depois, Ethan chegou ao hospital parecendo cansado, mas determinado. Ele tinha um envelope grande debaixo do braço e um sorriso cauteloso para Kiana. Mamãe mencionou que você veio mais cedo, disse Kiana enquanto caminhavam. Para o café do hospital. Ethan pareceu um pouco envergonhado. Espero que esteja tudo bem. Queria verificar o progresso dela e você estava fazendo uma pausa. Claro que tudo bem. É só que você não me contou. Não queria que você achasse que eu estava me intrometido, ele explicou. Como ela está hoje? A expressão de Kiana se tornou sombria. A mesma coisa. Os médicos dizem que o tratamento precisa de mais tempo, mas eu percebo que eles não estão otimistas. Ethan estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dela. O simples gesto de conforto agora parecia natural, embora causasse a mesma sensação de flutuação no estômago de Kiana como na primeira vez. Tenho algo para te mostrar, disse ele abrindo o envelope e espalhando os desenhos arquitetônicos. Os planos do centro comunitário foram aprovados. A construção começa no mês que vem. Ethan, que maravilha! Exclamou Kiana, genuinamente feliz por ele. O Alexander não atrapalhou? Ele tentou, admitiu Ethan. Mas o conselho ficou impressionado com o projeto. E... ele hesitou. Eu dediquei o prédio à sua mãe. Kiana o encarou chocada. O quê? Ele virou a página para mostrar o nome do prédio, Centro Comunitário Maria Evans para Acessibilidade e Artes. Por que você faria isso? Ela sussurrou. As lágrimas encheram seus olhos. Porque sem você e sua família, eu não teria encontrado meu caminho de volta, disse Ethan simplesmente. Sua mãe criou uma filha extraordinária que me ensinou a enxergar além das minhas limitações. Pareceu apropriado. Kiana ficou sem palavras, sobrepujada pelo gesto. Antes que ela pudesse encontrar palavras para responder, seu telefone tocou. Tyler, ligando do quarto da mãe. Kiana, você precisa voltar, ele disse, a voz quebrada. O médico diz... Eles dizem que não vai demorar muito mais. As horas seguintes passaram em um turbilhão de luto e termos médicos. O corpo de Maria Evans estava se desligando, o câncer finalmente vencendo sua batalha, apesar de todas as intervenções. Ethan ficou com Kiana e Tyler, uma presença calma, mas firme, enquanto eles se despediam. Nas primeiras horas da manhã, Maria faleceu pacificamente com seus filhos segurando suas mãos. O mundo de Kiana desabou ao seu redor. A perda de sua mãe a deixando vazia, apesar de ter se preparado para este momento por meses. Através da névoa do luto, Ethan permaneceu um apoio constante, cuidando dos preparativos do funeral, garantindo que Kiana e Tyler tivessem tudo o que precisavam e dando-lhes espaço para lamentar. O dia do funeral estava brilhante e ensolarado, um contraste com a ocasião sombria. A pequena igreja estava lotada além da capacidade, não com flores caras ou exibições elaboradas, mas com pessoas, amigos, vizinhos, antigos pacientes que Maria havia cuidado como enfermeira antes de sua doença. Kiana ficou ao lado de Tyler, cumprimentando os enlutados com polidez mecânica, mal registrando suas condolências, até que uma voz familiar rompeu sua dormência. Ela teria odiado toda essa agitação, disse uma mulher idosa elegante, pegando as mãos de Kiana nas suas. Mas ela teria amado ver quantas vidas ela tocou. Kiana piscou confusa, sem reconhecer a mulher. Desculpe, como a senhora soube da minha mãe? A mulher sorriu gentilmente. Não conheci, mas meu filho me contou tanto sobre ela e sobre você que sinto como se conhecesse. Ela apertou as mãos de Kiana. Sou Eleanor Lancaster, a mãe do Ethan. Antes que Kiana pudesse processar isso, outra pessoa se aproximou. Alexander Lancaster parecendo desconfortável, mas respeitoso em um terno escuro. Senhorita Evans, disse ele formalmente. Meus pêsames pela sua perda. Kiana acenou rigidamente, lembrando-se de suas acusações de que ela estava usando Ethan por dinheiro. Eleanor colocou uma mão contida no braço de seu filho mais velho. Alexander veio para apresentar seus respeitos, disse ela, seu tom não deixando margem para discussão. Assim como eu, sua mãe criou uma filha extraordinária.
Depois que eles se afastaram, Kiana procurou Ethan, que estava conversando em voz baixa com Tyler perto da entrada da igreja. Sua mãe e seu irmão estão aqui, disse ela, ainda surpresa com a presença deles. Ethan acenou com a cabeça. Mamãe insistiu em vir. Ela queria te conhecer de verdade, embora eu desejasse que fosse em circunstâncias diferentes. E o Alexander? Ele está tentando, disse Ethan com um leve encolher de ombros. Mamãe pode ser muito persuasiva quando quer. Os dias seguintes ao funeral passaram em uma névoa de papéis e decisões. Kiana e Tyler tiveram que lidar com a modesta herança de sua mãe e o apartamento que eles não podiam mais pagar sem sua pensão. Ethan ofereceu soluções para tudo. Tyler poderia se mudar para o alojamento do campus com uma bolsa de estudos que Ethan providenciou, e Kiana poderia ficar na casa de hóspedes de sua propriedade, até que ela decidisse o que viria a seguir. Não posso aceitar isso, disse Kiana quando ele fez a oferta. Eles estavam sentados em seu apartamento meio vazio, cercados por caixas de memórias. Você já fez demais. É apenas uma solução prática, insistiu Ethan. A casa de hóspedes fica vazia, e você precisa de um lugar para ficar. As pessoas vão falar, disse ela, expressando uma de suas muitas preocupações. Deixe-as, respondeu ele com um encolher de ombros. Desde quando você se importa com o que as pessoas pensam? Desde que isso possa afetar sua reputação, admitiu Kiana. Seu irmão já pensa que estou te usando por seu dinheiro. A expressão de Ethan endureceu. Alexander não tem mais direito a voto na minha vida. Ninguém mais também. Ele pegou a mão dela. Kiana, não estou oferecendo porque sinto pena de você ou porque quero algo em troca. Estou oferecendo porque me importo com você. A sinceridade em sua voz quebrou suas defesas. Exausta de luto e preocupação, ela finalmente aceitou. A casa de hóspedes da propriedade Lancaster acabou sendo maior do que o apartamento onde Kiana havia crescido. Situada na beira da propriedade, oferecia privacidade, ao mesmo tempo em que ficava perto da casa principal. Ethan havia providenciado a mudança de suas coisas, e a Sra. Hoffman havia abastecido a cozinha e colocado flores frescas em todos os cômodos. É demais, disse Kiana, enquanto Ethan a mostrava os arredores. Não é o suficiente, respondeu ele suavemente. Naquela noite, sentada na varanda da casa de hóspedes observando o pôr do sol, Kiana sentiu uma estranha mistura de tristeza e gratidão. Ela havia perdido sua mãe, mas de alguma forma encontrou um sistema de apoio que nunca esperou. Um centavo para seus pensamentos, disse Ethan, dirigindo sua cadeira de rodas para a varanda com 2 taças de vinho. Só pensando em como a vida é imprevisível, respondeu ela, aceitando uma taça. Há alguns meses, eu estava preocupada em pagar o aluguel. Agora estou morando em uma casa de hóspedes, em uma propriedade de um milionário. Bilionário, na verdade, corrigiu Ethan com um sorriso autodepreciativo. Não que importe. Importa para algumas pessoas, disse Kiana, pensando em Alexander. Ethan estudou seu rosto. Mas não para você. É isso que te torna diferente, Kiana. Você me viu, não meu dinheiro ou minha cadeira de rodas. Apenas eu. O ar entre eles parecia engrossar com emoções não ditas. Kiana tomou um gole de vinho para se acalmar. Devo voltar ao trabalho em breve, disse ela, mudando de assunto. Não posso ficar aqui indefinidamente. Na verdade, queria conversar com você sobre isso, disse Ethan. A Lancaster Innovations precisa de um coordenador de extensão comunitária para o novo centro. Alguém que entenda as pessoas, que consiga se conectar com a comunidade e garantir que o centro realmente atenda às suas necessidades. Kiana levantou uma sobrancelha. E você acha que sou eu? Eu sei que é você, disse ele com convicção. Você tem uma habilidade natural para ver o que os outros precisam. E você entende a importância da dignidade e da independência, não apenas da acessibilidade. Não tenho as qualificações para um cargo corporativo como esse, ela protestou. Você tem exatamente as qualificações que importam, insistiu Ethan. Tudo o mais você pode aprender. E, ele hesitou, significaria que poderíamos nos ver todos os dias. Estava ali, a verdade por trás da oferta de emprego.
O coração de Kiana acelerou, mas a dúvida ainda a incomodava. Ethan, Você não precisa responder agora, disse ele rapidamente. Apenas pense sobre isso. As próximas semanas caíram em um novo e estranho padrão. Kiana se instalou na casa de hóspedes, Tyler se mudou para o alojamento do campus e Ethan dividiu seu tempo entre a mansão e seu escritório no centro. Eles se viam quase diariamente, compartilhando refeições e conversas que se tornaram cada vez mais pessoais, mas ambos evitaram cuidadosamente abordar a crescente tensão entre eles. Então veio a noite do baile anual da Lancaster Innovations, um evento de caridade luxuoso, que Ethan insistiu que Kiana comparecesse como sua convidada. Ele havia enviado um estilista para a casa de hóspedes com uma seleção de vestidos de noite, nenhum dos quais Kiana se sentia confortável em usar. Eu não pertenço a um evento como esse, disse ela a Ethan quando ele ligou para verificar se tudo estava pronto. Essas pessoas são seus sócios e amigos. Eu sou apenas a pessoa mais importante da minha vida. Ethan completou por ela. Por favor, venha, Kiana. Preciso de você lá. Como ela poderia recusar quando ele disse assim? Horas depois, Kiana se viu em um vestido azul escuro que a fazia se sentir como uma princesa. O cabelo preso em um estilo elegante que o estilista que Ethan enviou havia insistido. Quando ela saiu da casa de hóspedes, Ethan estava esperando-o, em sua cadeira de rodas, parecendo deslumbrantemente bonito em um smoking. Você está deslumbrante, disse ele, sua voz cheia de admiração. O baile de gala foi realizado no hotel mais exclusivo da cidade, transformado para a noite em uma maravilha cintilante de luzes e flores. Como convidada de Ethan, Kiana se viu alvo de olhares curiosos e especulações sussurradas. Ignore-os, aconselhou Ethan ao notar seu desconforto. Eles apenas se surpreendem em me ver com alguém depois de todo esse tempo. Alexander se aproximou deles durante o coquetel, com um sorriso contido, mas educado. Ethan, senhorita Evans, ambos estão bem. Obrigado, Alexander, respondeu Ethan friamente. Minha mãe já chegou? Acabou de chegar. Na verdade, ela está procurando por você. Alexander se voltou para Kiana. Essa cor te cai muito bem, embora imagine que qualquer coisa seria uma melhoria em relação ao uniforme de faxineira. Antes que Kiana pudesse responder à indireta, outra voz se juntou à conversa. Aqui estão vocês. Eleanor Lancaster se aproximou, elegante em cinza prata. Kiana, querida, estou tão feliz que você tenha vindo. Ethan me disse que você tem sido fundamental no projeto do centro comunitário. A mulher mais velha entrelaçou seu braço ao de Kiana, dispensando efetivamente Alexander. Venha, deixe-me apresentá-la a algumas pessoas que estão muito interessadas nos programas de extensão que você está desenvolvendo. Enquanto Eleanor a levava embora, Kiana olhou para trás e viu Ethan envolvido no que parecia ser uma conversa tensa com seu irmão. Não se preocupe com aqueles dois, disse Eleanor seguindo seu olhar. Eles estão se desentendendo desde crianças. Alexander sempre teve inveja do talento de Ethan. Ele não parece aprovar minha presença, disse Kiana em voz baixa. Eleanor deu um tapinha em seu braço. Alexander não aprova nada que não seja a ideia dele. Mas Ethan... Ela sorriu calorosamente. Não vejo meu filho tão vivo assim há anos. O que quer que você esteja fazendo, por favor, não pare. A noite prosseguiu com jantar e discursos, incluindo uma apresentação comovente de Ethan sobre o Centro Comunitário Maria Evans. Sentada à mesa principal ao lado dele, Kiana sentiu uma sensação surreal de pertencimento e de não pertencimento, simultaneamente, tocada pela homenagem à sua mãe, mas ciente do abismo entre sua origem e os doadores ricos ao seu redor. Após o jantar, houve dança, e Kiana foi abordada por vários homens em busca de uma parceira. Ela recusou educadamente, ciente de que Ethan a observava de lado, incapaz de participar dessa atividade em particular. Você deve dançar se quiser, disse ele quando ela voltou para a mesa. Não fique sentada por minha causa. Não estou, respondeu ela honestamente. Estou sentada porque a única pessoa com quem quero passar o tempo é você. Algo mudou na expressão de Ethan, uma vulnerabilidade rompendo sua aparência confiante.
Kiana, começou ele com a voz baixa. Há algo que preciso. Ethan. A voz de Alexander cortou o momento enquanto ele se aproximava de sua mesa. Uma mulher loira impressionante em seu braço. Olha quem encontrei no bar. Kiana sentiu Ethan se tensar ao seu lado antes mesmo de perceber quem era a mulher. Pela foto que ela havia visto meses atrás, ela imediatamente reconheceu Vanessa, a ex-noiva de Ethan. Olá, Ethan, disse Vanessa, sua voz melosa. Faz muito tempo. Não tempo suficiente, respondeu Ethan friamente. O que você está fazendo aqui, Vanessa? Ela soltou uma risada calculada. Alexander me convidou, claro. Quando ouvi sobre sua volta por cima, quis ver por mim mesma. Seu olhar passou desdenhosamente por Kiana. E quem é esta? Antes que Ethan pudesse responder, Kiana estendeu a mão. Kiana Evans. Ajudo Ethan a tomar banho quando a enfermeira dele não aparece. A apresentação direta fez Vanessa recuar levemente e Alexander tossir desconfortavelmente. Ethan, no entanto, caiu em uma gargalhada genuína. Entre outras coisas, acrescentou ele, tomando a mão de Kiana na sua. Kiana também é a inspiração por trás do nosso novo projeto e a pessoa mais honesta que já conheci. O sorriso perfeito de Vanessa vacilou. Como legal, Alexander mencionou que você tinha contratado ajuda um pouco incomum. Alexander fala demais, disse Ethan secamente. Se nos der licença, Kiana e eu estávamos indo embora. Sem esperar por uma resposta, Ethan guiou sua cadeira, de rodas para longe da mesa, Kiana o seguindo ao lado. Assim que chegaram a um canto tranquilo, longe da multidão, ele parou e a olhou com admiração. Isso foi brilhantemente administrado, disse ele ainda sorrindo. Você deveria ter visto a cara dela. Achei que seu irmão estivesse tentando te ajudar, disse Kiana, confusa com o comportamento de Alexander. A ideia de ajuda de Alexander é me empurrar de volta para uma mulher que me abandonou quando mais precisei dela, respondeu Ethan amargamente. Ele acha que Vanessa é mais adequada do que... Ele parou abruptamente. Do que a faxineira, Kiana completou. Por ele. A expressão de Ethan ficou séria. Não é assim que eu te vejo, Kiana. Nunca foi assim que eu te vi. Como você me vê? Perguntou ela, o coração batendo forte. Em vez de responder, Ethan alcançou sua mão e a puxou gentilmente, para o seu nível. Seus olhos procuraram os dela por um momento, antes que ele se inclinasse e a beijasse. Suavemente a princípio, depois com crescente certeza, enquanto ela respondia. Quando finalmente se separaram, Kiana se sentiu tonta de emoção. Nós não deveríamos ter feito isso aqui, sussurrou ela, embora não conseguisse se arrepender. Eu parei de me importar com o que os outros pensam, disse Ethan com firmeza. Eu desperdicei 2 anos da minha vida me escondendo, envergonhado de quem me tornei. Não vou perder mais 1 minuto. Ele pegou suas mãos nas dele. Kiana Evans, estou completamente apaixonado por você. Não porque você me ajudou quando eu estava no meu pior momento, mas porque você me mostrou que eu ainda estava inteiro, ainda capaz de sentimentos que eu achava que haviam desaparecido para sempre. Kiana sentiu lágrimas encherem seus olhos. Ethan, há tantas razões pelas quais isso é complicado. Seu irmão, sua posição, seu mundo. Nada disso importa, insistiu ele. A única coisa que importa é como você se sente. Se você não sente o mesmo, eu vou entender. Mas se houver alguma chance, eu também te amo. Ela interrompeu, as palavras escapando antes que ela pudesse pensar demais. Eu tenho lutado contra isso porque parecia impossível, mas eu amo. Alívio e alegria tomaram conta do rosto de Ethan. Então nada mais importa. Não é tão simples, Kiana protestou fracamente. Pode ser, ele respondeu. Nós tornamos simples. Eu te amo. Você me ama. Tudo o resto são apenas detalhes. Como para provar seu ponto, ele a puxou para outro beijo, sem se preocupar com quem poderia vê-los. Mais tarde naquela noite, depois que eles deixaram o baile de gala e voltaram para a propriedade, eles se sentaram na varanda da casa de hóspedes conversando até o amanhecer, sobre seus medos, suas esperanças e a jornada inesperada que os havia unido. O que acontece agora? Perguntou Kiana quando os primeiros raios de sol apareceram no horizonte. O que nós quisermos, respondeu Ethan pegando sua mão,
Podemos descobrir juntos. As pessoas vão falar, disse ela, ecoando sua preocupação anterior. Deixe-as, disse Ethan com um sorriso. Talvez elas aprendam algo sobre ver além da superfície. 6 meses depois, o Centro Comunitário Maria Evans abriu suas portas ao público. Ethan e Kiana estavam juntos na cerimônia de inauguração, sua cadeira de rodas posicionada ao lado dela, enquanto eles davam as boas-vindas aos primeiros visitantes. Alexander compareceu com a mãe deles, sua atitude em relação a Kiana tendo mudado gradualmente do desdém para o respeito relutante ao testemunhar seu compromisso genuíno com a missão do centro e a felicidade de seu irmão. Minha mãe teria amado isso, Kiana sussurrou para Ethan enquanto eles observavam as crianças, explorando os estúdios de arte projetados para acomodar todas as habilidades. Ela ama, respondeu Ethan apertando sua mão. Só de uma perspectiva diferente agora. Ao final do dia, Ethan levou Kiana a um canto privativo do jardim no terraço do prédio, um recurso especial que ele havia projetado especificamente para este momento. Tenho algo para te pedir, disse ele, colocando a mão no bolso e tirando uma pequena caixa de veludo, algo em que tenho pensado desde o primeiro dia em que você me disse que eu havia construído uma prisão para mim mesmo e precisava me libertar. O coração de Kiana acelerou quando ele abriu a caixa para revelar um anel de diamante simples, mas elegante. Você me mostrou que as limitações só existem se as aceitarmos, continuou Ethan. Você me ensinou que o amor verdadeiro vê além da superfície, até a pessoa que está dentro. Kiana Evans, você quer se casar comigo? Lágrimas encheram seus olhos enquanto ela assentia, incapaz de falar de emoção. Quando Ethan colocou o anel em seu dedo, ela finalmente encontrou sua voz. Sim, disse ela, inclinando-se para beijá-lo. 1000 vezes sim. De sua cadeira de rodas, Ethan Lancaster olhou para a mulher que lhe dera de volta sua vida, sua esperança e seu futuro. O acidente havia tirado sua capacidade de andar, mas, em última análise, o havia levado a algo muito mais precioso. Um amor que via além de sua cadeira de rodas para o homem que ele realmente era. Kiana, que certa vez entrou em sua casa como uma faxineira, apenas tentando sobreviver, havia encontrado não apenas segurança financeira, mas algo que ela nunca esperou. Um parceiro que valorizava sua honestidade, sua força e seu coração. Juntos, eles haviam provado que o amor verdadeiro não vê limitações ou limites sociais. Ele simplesmente vê a pessoa além da superfície,